Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao meu lado, essa dupla explosiva. Nossa. Thiago Salazar, boa noite. Boa noite, boa noite. Bum! Ele é o incendiário, não boa entendi noite. Boa noite. também. Ele é o incendiário e nos acusa. A gente tá aqui Não de é? boa, o cara já chegou agitando, né? O famoso isqueirinho na minha época. Total. Boa noite a todos, um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso, Salazar, galera. Olha só, no cardápio de hoje temos os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem também a apresentação badalada no Flamengo, o Kaká se pronunciando sobre a ausência no velório do Pelé, mais um titular ampliando o contrato com o Palmeiras e a confirmação da notícia que o Salazar deu lá no Catar. O Corinthians tentou contratar Cristiano Ronaldo. Se segura aí na poltrona então, que voltamos depois do intervalo. Até já. E nós já voltamos com a enquete do dia. Veja só, até o momento, qual a maior contratação do futebol brasileiro nessa janela de transferências? Gerson no Flamengo, Luizito Soares no Grêmio, Yuri Alberto do Corinthians ou foi alguma outra contratação? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Eu já repasso a pergunta para vocês. Eu tenho a minha escolha, mas eu falo depois. Acho que vai ser unanimidade aqui. Também que não, acho. hein? Será que não? Acho que não, hein? Qual a maior contratação para você, então? Pra mim, Yuri Alberto. Tá falando sério? Claro. 21 anos. Então, é o único dos três que pode trazer um retorno financeiro e alto para o clube, né? Além de trazer um retorno financeiro e alto, ele é um dos três, provavelmente, o que mais pode entregar dentro de campo. Também relacionado à idade, à fase e ao talento técnico dele. O Luizito Soares é um baita jogador, mas depende muito de quem vai estar em volta, falamos aqui ontem, porque já tem 36 anos. O Gerson é um grande jogador, mas é volante, tem que ver como é que está voltando, não foi tão bem lá fora. O Yuri Alberto está voando fisicamente, voando tecnicamente, é mega jovem, vai assinar um contrato longo de 5 temporadas com o Corinthians, ou seja, ele é o único dos três que pode trazer retorno técnico e financeiro. Para mim, o Yuri Alberto é um forte candidato daqui a alguns anos a ser seleção brasileira. Será que você vai empatar para ter virada? Quando eu falei que ia dar unanimidade, agora eu já senti que não vai dar mais, mas não é por minha causa, é por sua causa. Porque você ficou surpreso quando ele falou Yuri Alberto, porque eu sou Yuri Alberto também. Também? É óbvio, mas o Gerson ele volta da segunda passagem dele no futebol europeu e ele não esteve bem por lá. Além de ser um jogador meio-campista, não é um cara decisivo. Ele é um cara que vem para compor elenco. Não é decisivo. Ele teve uma belíssima passagem no Flamengo. Essa ida novamente à Europa, ele jogou em várias posições, é verdade, mas ele não foi destaque. Tanto não foi destaque que está voltando, Sim. Não é? O Luizito Soares tem os seus 35 anos. E quando você fala de contratação, o Yuri Alberto está iniciando uma carreira com um potencial enorme e já entregando muita coisa. Tem ainda Jogos Olímpicos para o Yuri Alberto. Jogos Olímpicos, ele vai estar em idade olímpica. Seleção brasileira é questão de tempo. O que ele entregou quando foi contratado, a torcida corintiana já estava aos prantos, dizendo, pô, como é que vai contratar esse cara? Vai perder esse cara. E o Corinthians contratou. Então, em termos de contratação, apesar dele estar no clube, Yuri Alberto, com certeza, a melhor contratação. Entendia que daria unanimidade. Falei, o Salazar vai de Yuri Alberto. Eu confesso que estou perplexo, estupefato e surpreso. Sabe por quê? Eu entendo da importância do Yuri Alberto, entendo, assim como eu entendo também a importância do Gerson, mas quando você pensa tá ali até no GC, né, na maior contratação, é aquela que é uma atração e tanto, e que a gente já viu na apresentação, naquela festa no campo do Grêmio, e que vai fazer com que o cara pague o ingresso para ver o Luizito Soares, independentemente de ser torcedor do Grêmio. Eu, que sou jornalista, a gente é jornalista, Sim. Vai para o estádio para trabalho. Mas se eu tiver que comprar um ingresso para ver um jogo, por exemplo, por causa de atração, eu vou ver o jogo do Grêmio. Eu vou ver o Luizito Soares em campo. É o 5º maior artilheiro em atividade no mundo. Só atrás do Ibrahimovic, do Cristiano Ronaldo, do Messi. E faltou um, Lewandowski. Mas ele está iniciando o final de carreira dele, né? Eu sei, mas ainda assim, para mim, é um impacto. O Grêmio não foi lá no Barcelona. É maior. O Grêmio não foi lá no Barcelona no auge trazer o Luizito Soares. Ele está vindo nacional do Uruguai. Aí você dimensiona a carreira dele, é o momento dele. A carreira não se discute, que é a atração e que a gente vai curtir muito ver o Soares em campo. Também estou curioso, quero trabalhar num jogo dele. E talvez o impacto não seja
grande do Yuri Alberto Porque já pelo estava. fato já está aqui. Exato. Entendeu? Tem esse ponto também, né? Ele é brasileiro, já jogou no Santos, no Inter, já estava no Corinthians, é o que o Garrafa falou. E se a gente for discutir marketing, atração, Claro. Mídia e tudo mais, É isso que essa eu penso. Quando eu penso expectativa, em maior é o do contratação, Suárez. Seria uma dúvida por Suárez. causa do nome do Suárez. Agora, qual a maior contratação? No sentido de produção, no sentido de entrega. De melhor contratação? É isso. Eu É vou de Yuri Yuri Alberto Alberto, assim, sem nenhuma dúvida. Bom, quem vai votar agora vai desempatar. Desempatar não, já estou perdendo por 2-0. Então é. Eu jurava que você ia falar o Soares. Não, mas jurava que você ia falar o Soares. Quando eu falei, juro pra vocês, quando eu falei Eu unanimidade... senti em vocês eu um ar, por isso que eu falei, acho que não, hein? Então, quando eu falei unanimidade, eu tinha plena convicção que o Salazar iria de Yuri Alberto e você também não tinha muita dúvida não. Eu falei, vai dar Ah, unanimidade. imagina, para mim Soares é a maior contratação do futebol Aí, brasileiro. polêmica no ar. E a ausência, você vota aí na enquete, no final a gente vê qual é a maior contratação Vamos ver o que o do povo futebol diz. brasileiro nesta temporada. Olha, a ausência dos campeões mundiais no velório do Pelé segue repercutindo. O Kaká publicou ontem nas redes sociais um texto sobre o assunto. O Kaká foi muito criticado por não ter vindo. Vou reproduzir os principais trechos. Abre aspas. Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Errei na forma deselegante que citei um amigo, no caso o Ronaldo. Esse no caso o Ronaldo é coisa minha, tá? Segue aspas. Mas já me desculpei, seguimos juntos em frente. Essa declaração novamente foi lembrada agora por ocasião do falecimento e velório do nosso querido rei Pelé. Pessoa que tem uma admiração enorme e que recebi de suas mãos o maior prêmio individual da minha carreira. Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos. Foi o suficiente, fecha aspas, né? Foi o suficiente para aplacar os críticos ou era melhor não ter dito nada? Olha, eu sinceramente acho que o Kaká, no discurso dele, na verdade no texto dele, ele só relatou os motivos pelos quais nós aqui estamos comentando tanto a ausência deles. Por tudo que o Pelé foi, por tudo que o Pelé representou. O Ronaldo, me corrija se eu estiver errado, ele falou numa entrevista que as pessoas não O Ronaldo era mais um gordo andando na rua. Na rua, que ninguém o Kaká reconheceria falou. como o Kaká E falou. E fora Era do mais um Brasil gordo andando ele na era rua. endeusado. E aqui mas no Brasil ele era mais um gordo É. andando na rua. Então, por tudo que o Kaká, como ele disse que ele foi deselegante, ele foi mesmo, e não é verdade o que ele falou, além disso, mas por Na questão... pela comparação que ele fez do Ronaldo, porque não é verdade. Vai o Ronaldo aqui, vai ver se ele é só mais um gordo. O cara é endeusado. Só ver como é que foi a apresentação dele aqui quando ele veio jogar no Brasil. E tava gordo. E tava gordo. E foi endeusado. Como você disse, o pessoal ia ao estádio para ver o Ronaldo. Pelo amor de Deus, tá gordo para jogar futebol. Exato, Você tem claro. que tá... Claro. Não, e porque era o dentro termo do- utilizado, teve até brincadeira do Mano Sim. Menezes, né, com ele e tudo mais, com o termo gordo. Então é o seguinte, por tudo que disse o Kaká ali, eu acho que é muito difícil de entender, porque assim, não é que não foi um ou outro, não foi ninguém. Da geração do Penta, ninguém. E aí quando você pega as justificativas, assim, com todo respeito, E o Mauro eles Silva do tentam Tetra se justificar, foi eles e tentam também se representou justificar, a federação. mas a informação, isso de bastidor que eu tenho ao falar com empresários, assessores, amigos, familiares deles, era data. Todos eles estavam passando Réveillon em algum lugar, era difícil conseguir voo, era família que não queria, e é por isso, é por isso. Se o Pelé tivesse morrido dia 25 de fevereiro, tudo bem, todo mundo ia. A verdade é essa, por causa da data, ninguém quis ali mudar os seus planos e acharam que Pelo não que eu valia soube, o esforço. Ronaldo ainda mandou uma coroa de flores, o Romário mandou também uma coroa de Mas flores. me chama muita atenção, assim, não é que não foi um ou outro por uma ocasião, não foi nenhum. Sabe, da geração do Tetra, o Mauro Silva foi porque tem um cargo político, da geração do Penta não foi nenhum. E a informação que veio é a questão da data. Eu particularmente, eu não entrei muito nessa polêmica, não. Acho que cada um tem o direito de fazer aquilo que quiser da vida, né? Eu entendo, se fosse o Kaká, eu recebi o prêmio, né? Eu, como Kaká, recebi o prêmio de melhor do mundo das mãos do Pelé. Eu, particularmente, eu iria. Mas o Kaká tem o direito de não ir. Não vou criticar. O Kaká é um cara muito do bem,
Ele, nesse post aí, ele acaba se desculpando, acho que... Com o próprio Ronaldo, né? Porque Com o próprio Ronaldo, bem. que ele já havia se desculpado, o Ronaldo, inclusive, acho que lá no Catar, ele deu uma coletiva e falou a respeito disso, ó, o Kaká falou comigo e tá tudo certo. Isso. Não é? Então ele se desculpa novamente, o fato de se desculpar com o Ronaldo, para mim, já... Eles são muito amigos. É o perfil do próprio Kaká, entendeu? Então não vou ficar aqui, fulano devia ter ido, não devia ter ido. Eu acho que eles deveriam ter ido, mas eles não foram, tá tudo certo. Tá tudo certo. O povo abraçou o Pelé. O povo abraçou o Pelé. Isso bastou. Isso bastou. É isso aí. O esporte brasileiro e mundial está em luto. No início da noite de ontem, foi confirmada a morte do surfista brasileiro Márcio Freire, após queda numa onda gigante em Nazaré, Portugal. O atleta de 47 anos é um dos pioneiros nessa modalidade super radical e considerado uma lenda do esporte. Outra perda lamentável foi a do ex-atacante italiano Gianluca Vialli, que faleceu aos 58 anos, vítima de um câncer. Vialli brilhou com a camisa da Sampdoria nos anos 90 e também defendeu a seleção italiana. Depois de pendurar as chuteiras, integrou a comissão técnica de Roberto Mantini, que foi campeão com a Itália da Eurocopa em 2020. Nossos sentimentos à família e também a amigos de Marcelo Freire e também do Gianluca Vialli. Notícias tristes, né? Eu falei, tristes, né? O começo de ano complicado, né? E novo demais o Vialli, né? Ele Então, jogou na 58, Sampdoria, sim. na época, no auge, né? 47. Teve a notícia do Papa também, nós estamos no começo de ano difícil, né? Conturbado. Vamos lá, vamos virar o jogo. Então vamos levantar o astral com os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copinha comendo solta e já temos aí os primeiros classificados para a próxima fase da competição. Bora lá, um deles é o Botafogo, ó, que venceu o São José por 1-0 com esse gol aí do Maranhão. Detalhe pra jogadaça do menino Zapata, que passou por 4 marcadores na construção do lance. Outro classificado é o Cruzeiro, que meteu 6-1 no Capivariano e tem o melhor ataque da Copinha com 11 gols. O Arielson abriu o placar para a Raposa ainda no primeiro tempo e ampliou na segunda etapa nesse chute de fora da área. Em seguida, o Juan Gabriel de falta fez esse chamado golaço, 3-0 Cruzeiro. Com o 3-0 no placar, a equipe celeste relaxou um pouquinho e de pênalti o Capivariano diminuiu com o Lucas. Mas a tentativa de reação do time de Capivari parou por aí mesmo, porque o Denilson, o Josefer e de novo o Denilson fecharam o placar. 6-1 para a Raposa. Pelo menos até o momento e pelo menos para mim, a chegada de Luizito Soares pode ser considerada a maior contratação de um clube brasileiro nessa janela de transferências. Há quem discorde. Mas não é a primeira vez que uma estrela de primeira grandeza agita o mercado da bola por aqui. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. E aí, seguindo a linha de vocês, poderíamos ter falado do Tevez também, né? Que era um jovem. Nenhuma dúvida. Falei ontem aqui no programa. Para mim, o Corinthians contratou... A mais lógica é Mas essa. ele não vinha nesse processo Exato, de volta. de inverso, né? Ele era Não, uma eu tô revelação pegando do carona futebol no que vocês argentino. falaram na que abertura. ia para a Europa, fez uma escala ponte do aqui. Corinthians. Isso. Agora, bom demais ver todos esses caras sendo apresentados. O que você né? prefere? Contratar um cara extraordinário, por exemplo, como o Luiz Soares, um exemplo que é agora, mas poderia ser qualquer outro, já em final de carreira, ou contratar um cara com muito potencial como o Yuri Alberto ou como era o Tevez nessa época? O que você prefere? Se você é técnico do time ali, tem que escolher. Pensando ali na sua temporada. Pensando em tudo. Deu uma esnucada, hein? O Salazar te deu uma esnucada. Não, porque eu acho assim, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho, ele vai levar público para o estádio. Ele vai vender camisa. Ele vai vender camisa, vai levar... Você saiu bem, você pulou bem do Snoop. Mas eu ainda falei você estava nas cordas, o o Salazar te jogou nas cordas, você saiu muito bem. Só tem isqueirinha. Não, mas ele saiu muito bem. Mas aí, né, porque... ele falou Yuri Alberto. O Tevez, eu falei Yuri Alberto, o Tevez, jovem. Aí você, obviamente, foi para Ronaldinho Gaúcho. Saiu muito bem. Claro. Você saiu da equipe. Porque esses caras, eles vão vender ingressos, como esses caras vão técnico. fazer com que as atenções no mundo se voltem para o futebol brasileiro, vai fazer com que os caras enchem estádio. Como marketing, tudo bem, mas você não é dirigente, você é técnico de futebol. E aí, o que você quer? Eu queria os dois, Não. óbvio. Não. Mas se eu tenho a opção de ter um jogador como o Soares no meu time, eu
não pensaria duas vezes. Não pensaria duas Tevez vezes. com 23 anos ou Soares com 36? Como é que é? Tevez lá com Ah, mas 23 aí ou tá Soares com falando de uma 36? coisa é difícil. Não acho difícil, Não é desculpa, difícil. não acho. Então me lembre de um outro jovem como o Tevez que foi contratado aqui. Quase nenhum, porque o Não futebol dá. brasileiro não tem essa Você grana. lembra o valor Mas que o assim, Tevez foi futebol brasileiro contratado não na tem essa época? grana, isso vai O ter Tevez muita em concorrência. 2005 ele Uma foi coisa é contratado escolher por o Yuri 20 Alberto. milhões de Outra coisa, o dólares. Salazar está desde ontem, não sei se é impressão, mas o senhor está desde ontem zicando essa contratação Qual? do Soares. Não tô Desde não. ontem. Vai, eu sou fãzaço Ontem eu estava do na Soares. reportagem, não, porque ele veio, mas não Cara, tem mas ninguém é pra verdade. Para jogar do lado dele. Não, eu falei, tudo bem. É uma opinião. verdade, quem vai Hoje jogar de do lado novo. E outra coisa, o senhor falou aqui, enquanto ele estava vendo a reportagem, eu vou falar mesmo, falou aqui, estava no programa, não é segredo, ele falou, tem não off. gosto muito desse negócio aí de jogador se apresentar, festa Isso eu não antes gosto do cara mesmo. jogar. Não tá gosto. criticando Eu também o acho Soares. sensacional. Não, eu acho que esse possível. negócio de ir lá, fazer uma... Lembra Você o Palmeiras torce pra fez... Lembra o Portuguesa Palmeirense Santista? com Você torce pra Borja? Portuguesa Santista? Lembra o Palmeirense com Borja? Sim. Então, a chance de você quebrar a cara é sempre muito grande. Você não sabe o que vai acontecer. Você torce pra Então, quem, assim, eu Salazar? prefiro Portuguesa Santista? espera... Deixa. Aí se o cara retribui em campo, aí você vai lá e faz vou te festa dizer pro cara. mais, eu assim, acho que Vamos o fazer Salazar- festa eu antes. acho essa festa Douglas Costa, viu o que aconteceu com o Douglas Costa no tudo Grêmio? bem, mas pode Uma acontecer. baita festa. O que o cara fez? Só faltou E o custar na Ronaldo, camisa. e o Ronaldo, É, fenômeno. o Barcelona Não, deu Costa, certo, no você clube. entendeu? Pra mim, eu prefiro esperar. Imagina, eu acho muito legal isso para você promover o campeonato. É lógico. Até A entendo que diretoria o tá campeonato certíssima. brasileiro deveria começar no início da temporada. É uma superstição. Para que você Salazar. pudesse. Celso. Quem o Flamengo está trazendo? Imagina isso para o Campeonato Brasileiro. A diretoria do Grêmio está Gerson, corretíssima. Vitor Pereira. A diretoria do Grêmio está fazendo o que tinha que ter sido feito. Eu estou dizendo, como torcedor, eu sou aquele cara que prefere esperar Você antes de torce sair pra quem, batendo Salazar? palma. É pra Briosa? Pra Santista, lá na Baixada? Por que se importa? Sei, Por que queria se saber. importa? Não, porque talvez. Porque parece você que tá é uma mágoa desvirtuando a que discussão? uma mágoa que o Soares não foi pro seu time. Talvez a Briosa. Nenhuma. Se é a Briosa. Nenhuma. Então o Salazar mantém o Eu suspense acabei do de time. dizer que prefiro um cara jovem, então... E o meu querido Patrício preocupado com o Com o tempo. tempo. Não E é? o nosso José Paz falou que o Yuri Alberto também voltou da Europa. Mas acho que é uma situação Voltou uma vez diferente, só, né? E Totalmente voltou por diferente. causa da José guerra. Paz está totalmente fora Tem de a contexto. guerra, Deixa tem aí. todo esse contexto aí. Bom, ele está feliz com a SAF. O legal é que ele não tem como se defender. Não tem. Falando em grandes contratações, o Flamengo apresentou hoje a principal aposta para a temporada 2023. E o José Paz, citado aqui agora, Olha pode ele se aí. defender, né, na redação da nossa Central de Esportes, para contar tudo para gente. Grande noite para você, meu querido José Paz. Quem é essa estrela apresentada pelo Cara rubro-negro carioca e não pelo Cruz Ele Maltino? vai responder. Fala, Celso. Grande noite para você. Abraço aí para todo mundo que está conversando com a gente, está assistindo o nosso programa aí hoje. Eu não tenho como rebater maluco, né? Então vamos seguir com o programa aí, porque é brincadeira, pô. Soares é obviamente a maior contratação do... Mas depois a gente fala disso. Vamos falar do Gerson, que até foi citado aí na nossa enquete de hoje do Gazeta Esportiva. Gerson foi oficialmente apresentado pelo Flamengo como novo reforço do Mengão aí até 2028. O Flamengo pagando 92 milhões de reais para contar com esse jogador que estava lá no Olympique de Marselha da França, foi para lá no meio de 2021, saindo aqui do próprio Flamengo, agora retorna aqui para o Flamengo para vestir a camisa 20 do Mengão em homenagem ao Vinícius Júnior, que era jogador do Flamengo, usava a camisa 20 no Flamengo, então agora o Gerson vai usar esse número, e na apresentação ele falou justamente sobre essa volta ao Flamengo, muita gente dizendo que é frustrante para o Gerson voltar para o Brasil, ele que deveria tentar continuar lá na Europa, e o Gerson respondeu justamente sobre esse tema. Vamos conferir. É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marselha. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem.
Tá, então o Gerson falando aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva, o técnico que ele cita ali é o Igor Tudor, né, que hoje é técnico do Olympique de Marseille, o croata. Ele, quando foi lá para Marselha, quando foi para a França, o Gerson era treinado pelo Jorge Sampaoli, foi bem, depois chegou o técnico croata, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, então voltou para o Flamengo. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais de mercado da bola. Gerson voltando da Europa aparentemente não é bom, mas Yuri Alberto voltando da Europa é muito bom, e Luis Soares, que arrebentou na Europa, é muito ruim. Então eu volto com vocês aí, viu? Daqui a pouco a gente conversa mais aqui no Gazeta Esportiva. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? O Zé Paz também tá... É um sensacionalista. Mas eu entendo que o Gerson não entendeu a pergunta. Porque ele pode ter ido bem, e até por ter ido bem e não continuar, Fica pode ainda gerar uma mais frustração. Quando você fala em frustração, não é frustração por ter jogado mal. A frustração é por não ter seguido. Por não ter prosperado. Exato. Numa sequência de carreira, você imagina, ele está lá no Olympique, pode ir para o Real Madrid, pode ir para um outro grande clube. Não, ele nem permaneceu nesse clube e voltou para o clube de origem do Brasil. Mas isso, em termos de futebol brasileiro, que é o que importa, que é um baita reforço para o Flamengo. Sim, é um belo jogador. Imagina. A gente estava antes do programa aqui enumerando os jogadores do elenco do Flamengo. Quero ver como é que vai fazer Vitor Vamos lá, Pereira. vamos fazer aquele exercício que você propôs. João Gomes? Não, porque é o seguinte, só para contextualizar, né, o nosso telespectador. O Flamengo terminou a temporada com meio campo com João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Pedro e Gabigol. Mas essa disputa aí a gente tem João Gomes, tem o Thiago Maia, Vidal, Gerson. Assim, é de respeito. O Pulgar, na verdade, Também, ele... talvez, mas... E na frente você tem Bruno Henrique, você tem Everton Cebolinha, você tem Pedro, você tem Gabigol. O elenco duas vagas para 5. O elenco do Flamengo é disparado. Você pode montar 2 times. O melhor elenco o VP da América que adora do Sul. montar um reserva. É o melhor né, elenco da América do Sul, disparado. Vai poder rodar muito. Disparado. Para mim é aquilo assim, o Flamengo pode não ganhar nada. Não sei, a gente não tem bola de cristal e numa final tudo pode acontecer. Claro. Mas o que eu tenho poucas dúvidas é o Flamengo novamente vai chegar em todas. O Flamengo ali vai bater semifinal, final, Campeonato Brasileiro vai brigar pelo título. Eu acho que o Flamengo novamente chega em todas as competições que disputar. Se vai ganhar, se não vai ganhar, só o tempo dirá. Mas que vai chegar, vai chegar. É um timaço. É um timaço. Isso que seduziu o amigo do Celso Cardoso E outra- a abandonar a sogra. E outra né? coisa, Abandonar eles se dão bem, né? Esses caras estão quase todos juntos há muito tempo. Mas você não escuta problema de relacionamento, porque esse joga ou aquele não joga. Mas até aí... Pedro ficou tanto tempo na O reserva do Domenech Flamengo não e não conseguiu reclamava. fazer jogar. Mas o problema Paulo pode ser Souza o conseguiu treinador. fazer jogar. Você se lembra com o português antes do Dorival. Jogou mal com o Renato, A coisa jogou não mal estava com o Paulo. andando. Mas não porque é? o time mesmo Isso. não estava andando. Não, mas né? agora chega um outro português. Mas que não a gente tinha, o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha reclamação de não ser titular. Perfeito. Isso não tinha. Não, tanto que o Dorival, quando chegou de forma inteligente, ele conseguiu fazer o Gabigol jogar para o Isso. Pedro e levar o Pedro à seleção brasileira. Então, nesse relacionamento de elenco, como disse o Salazar, beleza. Só que o problema, às vezes, é com a parte diretiva, que não andou com outro português, aí o Dorival encaixou e agora vem o Vitor Pereira, que a gente sabe que é esquentado demais. O relacionamento pode ser um empecilho para o Vitor Pereira. O relacionamento dele com os jogadores. Não acredito que esse elenco vai dar problema para o Vitor Pereira no sentido de ter que segurar alguém no banco. Por exemplo, o que aconteceu com o Roger Guedes. O problema do Vitor Pereira com o Roger Guedes era um só. O Roger Guedes não queria ir para o banco. gente, olha Nunca. só. Lá, me parece, ele não vai ter esse problema. O Flamengo jogou bem com o Jorge Jesus. Sim. Depois não jogou bem com... Só para terminar, não jogou bem com o Domenech. Não jogou bem com... Renato Gaúcho, uma parte só, um pequeno... Não jogou bem com o Rogério. Não jogou. Não o jogou, Rogério flertou alguns não bons jogou bem jogos. com o Paulo Souza. O Dorival também só não foi foi jogar bem. com o Dorival depois. Mais ou menos também, viu? Muita atuação ruim. Bom, o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior também deu um pitaco dele sobre a chegada do Gerson ao Flamengo. Ele que é muito fã do Gerson, né? Então vamos acompanhar o olhar de mestre. Oi, Celcinho. Estou para te dizer que o gol de letra do mercado da bola do brasileiro foi a volta de Gerson ao Flamengo. Trata-se do mais perfeito meio armador do nosso futebol desde os melhores momentos do Ganso no Santos. Marca, arma e chega na área adversária como nenhum outro. Era o centro nervoso do Fla Maravilha de 2019, que passou a tropeçar onde ele teria encontrado o atalho certo. Não deu certo no Olympique de Marseille, é verdade. Mas sempre é bom lembrar
que craques como Sócrates, Renato Gaúcho, Ganso e Gabigol também não vingaram na Europa e voltaram para nos brindar com a excelência do seu futebol. Saúde, Gerson, e abraço, Celso. Grande abraço, mestre Alberto Helena Júnior, ele o que mestre botou Alberto, na enquete. O mestre Alberto Helena Júnior acabou com o argumento do José Paes, vocês perceberam, Sim, né? O que sim. importa se ele foi e voltou? Não importa nada, o cara é bom de bola. Não precisa... Viu, José Paes? Mas ele está se referindo... Foi pra Europa, voltou, não tem problema nenhum ter voltado. A questão é o potencial do cara. Bom, tá feia a coisa aqui O hoje, José hein? Paes não volta mais, né? Volta, claro que putz. volta. Entre os clubes paulistas, o São Paulo tem sido o mais ativo nessa janela de transferências. São 5 contratações e uma sexta muito bem encaminhada. Conta pra gente, José Paes. Ai, meu Deus. Olha aí. Olha eu aqui, Salazar, voltei. Vamos falar do São Paulo, mas antes, não é que o mestre ele desmontou meu argumento, ele desmontou o seu argumento, poxa. Como assim? São 2 argumentos diferentes. Pro Yuri Alberto é legal, ele pode voltar da Europa e tudo bem, ele é um grande jogador. O Gerson volta da Europa e não, aí ele não é um grande jogador. E o Luis Soares, que é artilheiro no Liverpool, no Barcelona, no Atlético de Madrid, não joga nada e não vai jogar nada no Grêmio. Pô, com esses jogadores que tem aqui no Brasil, o Luis Soares vai deitar e rolar, vai jogar muita bola. Mas agora a gente vai falar do São Paulo, tá? Porque o São Paulo apresentou o jogador hoje, o Wellington Rato, jogador de 30 anos, meio atacante, 3 aninhos de contrato, foi apresentado oficialmente pelo Júlio Casares lá no CCT da Barra Funda, e ele acabou dando uma deslizada ali na coletiva, tipo as deslizadas que o Salazar dá aí nos comentários dele, né? Ele foi querer falar um negocinho ali bacana, tal, sobre como que estão os treinos lá do São Paulo, e acabou revelando que o Rogério Ceni deve jogar com 3 atacantes nessa temporada de 2023. Vamos conferir o Wellington Rato. Sim, a gente vem utilizando isso esses dias de pré-temporada, né? Esses trabalhos de construção, de marcação, pressão. É uma nova formação que o professor vem testando. Eu tenho certeza que vai ter muitos êxitos também. E eu também gosto de jogar pelos lados esse sistema com 3 atacantes, né? Para poder puxar bastante contra-ataque pelas beiradas, trazer para dentro, chutar no gol, achar o companheiro em melhor posição. E eu tenho certeza que vai encaixar tudo certinho aí para que a gente venha ter uma temporada excelente. São Paulo que pagou 5 milhões de reais aí por 80% dos direitos do Wellington Rato, e lá na SPFC Play, uma plataforma de streaming aí do São Paulo lá na internet, o Tricolor anunciou a contratação de Alan Franco, zagueirão que estava lá no Atlanta United, lá dos Estados Unidos, da Geórgia, então jogador argentino chegando aí para o São Paulo que acabou perdendo alguns zagueiros, né, nessa temporada agora de 2023, o Léo que foi lá para o Vasco, o Luizão saiu, Miranda também saiu, então Alan Franco chegando aí para repor essas saídas, e esse anúncio foi feito, como eu disse, lá na internet pelo presidente Júlio Casares. Vamos conferir aí o momento em que o Júlio Casares anunciou então Alan Franco como novo jogador do São Paulo. Roda aí. Você é uma pessoa para dar um alô aqui, por favor. Vamos compartilhar junto. Aqui está. Seja bem-vindo, Alan Franco. Alan Franco, novo contratado de São Paulo. No, feliz, orgulloso de ser parte de este equipo tan grande como es São Paulo. La verdad que es un orgullo y un privilegio vestir y defender estos colores. Muito bom. E é um privilégio receber o Alan Franco, que a torcida gosta muito de você, todos nós. Já era um sonho antigo, viu, Alan? E que foi realizado, fizemos algumas lives conversando. E o Alan Franco veio, Pedro, somar um perfil novo de grandes jogadores que estão chegando. Tanto é que ele só fez esse alô porque ele vai treinar ainda. Então, já fez exame médico. Eu quero que você seja muito feliz com a gente aqui. Ó. Bueno, dale, muchas gracias. Nada, quería decirle algo, como lo dije recién, a los torcedores, el cariño que me brindaron desde el primer día que se enteraron algo de mí. La verdad que eso llega y hace sentir al jugador muy feliz. La verdad que no pienso defraudarlo, sé que es un club muy grande y que vamos a pelear por todo, y decirle que se queden tranquilos y felices, que vamos a hacer lo posible para que estén muy felices con nosotros, así que vamos a laburar mucho y a trabajar duro para darle muchas alegrías. Muito. Seja bem-vindo, juntos pelo São Paulo.
Tá, então, Alan Franco anunciado como o novo atleta do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que acabou perdendo o Patrick, né? Acertou lá com o Atlético Mineiro aí nas últimas horas. O Atlético Mineiro tinha feito uma primeira proposta lá atrás, o São Paulo não aceitou, agora conversaram novamente. O Patrick, então, vai deixar o time do São Paulo. O Rogério Ceni está com uma proposta um pouquinho diferente para essa temporada de 2023, quer jogadores mais rápidos. O Patrick não se encaixa muito nesse estilo de jogo aí, então vai deixar o São Paulo rumo ao Atlético Mineiro, assim como fez o Igor Gomes, que também está deixando o São Paulo indo lá pro Galão da Massa. Daqui a pouquinho eu volto de novo, viu, Celso? Viu, Celso? Vou voltar ainda. Tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Santos, tem muita coisa no Gazeta Esportiva, hein? Muito bem, José Paes. Só vou falar de José Paes de novo depois da última entrada dele, para ele não ter mais direito de resposta. Sobre o Alan Franco, bom zagueiro. Ele é alto, sim, raçudo, jovem. Muito bom nos desarmes. Exato. E quando o Casares falava assim, já é um sonho antigo, ele foi um pedido do Crespo. E o Alan Franco era um pedido do Crespo, na época o São Paulo não conseguiu efetuar a contratação, e agora sim ele chega, achei uma boa contratação do São Paulo. Agora, a perda do Alan Patrick era um jogador que estava resolvendo... Do Patrick. Patrick, eu falei Alan Patrick, né? Perdão. Do Patrick, é um jogador que estava resolvendo muitos problemas para o São Paulo. Salazar. Eu acho não sei o que pensa o Garrafa. Era um jogador que estava resolvendo muitos problemas para o São Paulo. São Paulo teve poucos jogadores que entregaram na temporada. O Patrick foi um deles. Um deles. O Patrick foi um deles. Entregou muito. Em dificuldades, ele foi um jogador que chamou responsabilidade, isso é importante. O Rogério está com uma proposta diferente, mas você não pode ter uma proposta única de jogo. Eu duvido que ele queria perder o Patrick. É importante você ter alternativas. E o Patrick era uma grande alternativa para uma proposta diferente. Né? Principalmente num calendário como nós temos por aqui. Então é uma perda considerável e com a saída do Patrick, para mim o São Paulo já era uma grande incógnita do que pode apresentar na próxima temporada. Perdeu o Patrick, perdeu o Igor Gomes. Né? O Alan Franco como disse o Salazar, é um bom jogador, é um bom reforço, mas a gente não sabe como essas peças vão se encaixar. Novo time, né? A verdade o Rogério vai tentar, com todo respeito às camisas de Fortaleza e São Paulo, fazer um São Paulo muito perto daquele Fortaleza que teve. Um time com jogadores modestos, mas um time muito determinado, disciplinado, um time veloz. Agora a gente precisa ver se isso vai dar resultado dentro do campo. Vocês acham muito rapidamente que o São Paulo é a terceira força dos grandes de São Paulo? Calma lá, não sei. Tenho medo de cravar agora um ranking de forças agora. Por elenco, a primeira e segunda força definidas, né? Vamos esperar Palmeiras e Corinthians. Até porque tem negociação acontecendo. Vou dar um exemplo. A gente vai falar do Corinthians. Nesse momento. O Duílio admitiu hoje que está negociando pelo Coutinho. Admitiu. Tudo bem, então, nesse momento. O Corinthians com o Coutinho é um time. Sem o Coutinho vamos falar do Corinthians daqui a pouco, momento, né? Vamos. O Chico Lang não está aqui, mas Corinthians está... É porque a gente sabe que o Palmeiras está negociando com alguém? Não. Então, assim, eu acho que tem que esperar. A gente volta nesse assunto depois, que aí eu quero também te deixar numa sinuca de bico. No Corinthians repercutiu muito uma entrevista do presidente do William Monteiro Alves ao nosso colega Neto. Aliás, grande abraço para o craque Neto no programa Donos da Bola. Quais foram os destaques, José Paes? Bora lá, Celso, bora falar dessa entrevista aí que o Duílio deu lá presencialmente ao nosso querido craque Neto lá nos Donos da Bola, e ele confirmou uma informação que o Salazar tinha dado lá atrás. Salazar acertou essa, hein? Lá atrás o Salazar tinha dado que o Corinthians tinha feito uma proposta por Cristiano Ronaldo, e aí o Duílio confirmou, foi exatamente isso. O Corinthians fez essa proposta, 2 aninhos de contrato para o CR7, que estava numa treta danada lá com o Manchester United, que queria sair do clube inglês. Então o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato, pagando a mesma coisa que ele ganhava no Manchester United. Só que aí chegou o Al Nassr da Arábia Saudita, ofereceu 20 vezes mais do que o Corinthians poderia pagar, e aí o Cristiano Ronaldo foi lá para o clube árabe receber R$1 bilhão por ano. Contratinho até o meio de 2025, vai encher ainda mais o bolso de dinheiro o Cristiano Ronaldo, mas portanto o Corinthians foi atrás sim do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, na entrevista de apresentação lá no Al Nassr, ele confirmou que recebeu propostas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos e do Brasil. Então essa do Brasil foi a proposta do Corinthians. Nessa mesma entrevista lá para o Netão, o nosso glorioso Duílio Monteiro Alves falou sobre o Coutinho, disse que o Coutinho é um desejo do Corinthians, que o Corinthians foi atrás, conversou, existe uma conversa, tudo muito prematuro ainda, mas o problema é que o Aston Villa lá da Inglaterra quer vender e o Corinthians quer emprestado. Então o Corinthians deseja sim a contratação do Coutinho, é um grande jogador, mas está muito difícil de rolar, mas o Corinthians segue monitorando sim o Coutinho para, quem sabe, trazer esse jogador aqui para o timão, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para falar de Palmeiras e Santos, viu, Celso? Tá certo, Zé Paes. Bom, no caso do Coutinho, é que o Aston Villa não quer perder mais dinheiro, né? Gastou um caminhão de dinheiro lá para ter o Coutinho. Gastou muito dinheiro e gastou muito dinheiro há pouco tempo, né?
Coutinho também tem a questão das lesões, isso para mim é um ponto preocupante. O Corinthians sofreu com isso com o William, que trouxe o William não conseguia engrenar uma sequência de jogos. Tecnicamente, seria um baita jogador, seria um baita reforço. O Coutinho, tecnicamente, se estiver bem, se estiver fisicamente Também bem, seria ele seria uma atração fantástica. A cereja do bolo, seria aquele cara que você falou que você vai no estádio para ver jogar. O Corinthians ficaria muito mais forte. Vamos ver, eu não duvido, o Corinthians já trouxe muitas contratações que a gente duvidava, assim como muita gente duvidou da nossa informação aqui da Gazeta Esportiva, lá em meados de novembro, de que o Corinthians estava tentando contratar o Cristiano Ronaldo. Acho normal, causa espanto. Cristiano Ronaldo no Corinthians, causa espanto, mas essa era a informação do William Monteiro Alves falou para mim. Trazer um cara desse, às vezes é mais fácil do que trazer um mediano ali da ponta, porque você vai ter que tirar do seu bolso para pagar. Quando você chega no mercado e diz que está trazendo o Cristiano Ronaldo, chove empresa para participar desse projeto. Então a questão é mais de convencimento. E nessa do convencimento, o Corinthians já teve essa experiência com o Ronaldo. Exato. O Corinthians, depois que veio o Ronaldo, mudou o patamar do completamente. Então assim, não é foi, fora da realidade. E foi calcado nisso que o Corinthians tentou. A tentativa foi confirmada pelo presidente, a informação que foi dada pelo Salazar. Sobre o Coutinho, o próprio Duílio hoje, com o craque Neto lá na Band, ele disse o seguinte, que o negócio pode evoluir, que ele é embrionário e ele pode evoluir a partir do momento que fechar a janela de transferência no mercado europeu. Isso aí. Fechando a janela de transferência lá, que aí não dá mais para realizar aquilo que o Aston Villa quer, que é negociar o jogador como uma venda, aí pode ficar uma possibilidade aberta para um empréstimo. Então, isso é um negócio que demora mais um pouquinho até o fechamento da janela. Tem que esperar não aparecer nenhum interessado. E aí vale lembrar do William. Você lembra que o William, ele deu sim para o Corinthians, faltando 2 minutos para fechar a janela. Foi fechar a janela. Esperou até o último instante. Agora, Celso, o que a gente tem que saber é se o Coutinho quer. Foram situações, lamentavelmente, corriqueiras do futebol, que a gente abomina qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ameaça, mas não era para tanto, né? O William já sabia que isso ia poder acontecer. Até agora eu não vi nenhuma manifestação do Coutinho, não sei se vocês podem... Ele se manifestou dizendo que estava feliz por lá, normal, aquela declaração que ele não pediu para sair. A favor do Corinthians, né? É que nos bastidores dão conta de que o Aston Villa não quer mais, ou o Jaime Henrique não quer mais. É isso. Só antes da gente entregar, eu vou convidar o pessoal a acessar o site da GazeteEsportiva.com, porque o Duílio revelou muita coisa nessa entrevista. Mínimos detalhes das negociações de Raul Gustavo, venda do Piton, e está tudo lá no site da Gazeta Esportiva. Já o Palmeiras segue dando prioridade à manutenção do elenco que ganhou praticamente tudo nas últimas temporadas. José Paes, quem renovou o contrato com o Verdão? Zé Rafael renovou com o Verdão até 2025, ele que chegou no Palmeiras em 2019, já fez aí 214 jogos com a camisa do Palmeiras, 22 gols, 14 assistências, aliás, 14 assistências, não 19, 14 assistências. Um grande jogador aí desse time do técnico Abel Ferreira, um cara que ele conta muito, com quem ele conta muito, então renovou o contrato, vai jogar no Verdão até o final de 2025. Também falando de Palmeiras, viu, Celso, tem um assunto aí relacionado ao Piquerez, jogador uruguaio que veio para o Palmeiras aí recentemente. Segundo os nossos amigos lá da ESPN, o Palmeiras está devendo ao Peñarol, lá do Uruguai, clube que o nosso glorioso Piquerez defendia antes de vir para o Palmeiras, que o Palmeiras está devendo aí $1 milhão de uma parcela lá de outubro de 2022 ao Peñarol. E com isso o Peñarol poderia entrar na FIFA, causar vários problemas ao Palmeiras, aí transfer ban, aquela coisa toda. Então a gente vai ficar de olho aí nessa novela, que pode virar uma novela, né? Nessa situação aí, para ver se o Palmeiras realmente vai sofrer alguma sanção lá na FIFA ou não relacionada a esse jogador. O Palmeiras recentemente já sofreu alguns probleminhas também aí em relação ao Vinha, enfim, vamos acompanhar aí com muito cuidado essa novela, isso que pode virar uma novela em relação ao Piquerez, viu, Celso Cardoso? Volto contigo. Tá aí uma coisa que eu não consigo entender, que me parece no mínimo um erro administrativo, um erro de gestão. Como é que o Palmeiras, que ganha 2 Libertadores, que ganha Campeonato Brasileiro, vê o nome vinculado na FIFA por falta de pagamento de um jogador? Sabe? Quer que eu te fale? Eles trabalham, quase todos os clubes, com prazos máximos. Mas até quando eu tenho para pagar? Depois disso, o clube pode ir à FIFA, então ele tem mais tantos dias para tomar essa atitude. A FIFA analisa esse caso por mais tantos dias. Bom, eu ganho tempo, eu não preciso pagar agora. Eu vou pagar, mas eu vou pagar lá na frente. Eu já escutei isso de dirigentes. Já fui setorista de 3 clubes, Santos, São Paulo e Corinthians, e já escutei isso nos 3 clubes. Porque dependendo de onde esse valor está aplicado, ele rende mais dinheiro para o clube
do que na hora do acerto. E é fluxo de caixa, que sempre fala para mim assim, a questão não é o balancete final lá, a questão é o fluxo mensal do caixa. E aí tem aquele mês que você joga mais vezes e passa mais na TV aberta, você ganha mais um fôlego no fluxo de caixa, outros meses que não, e eles trabalham com essa questão dos prazos. Você acha que vai ser um problema o Palmeiras? Você acha que o Palmeiras vai sofrer alguma sanção? Pega mal. Não vai, mas pega esse mal, pega não é mal, legal, Celso, entendeu? pra De eles repente não vai diz lá. nada. O Piquerez, qual foi o acerto que eu fiz com o Penharol? Celso. Tem que pagar no dia 10 É matemática, Celso. É matemática. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu entendo que também estou entendendo, mas no é mundo do matemática. futebol... Porque a imagem que fica é horrível. A imagem como fica é horrível. falou, Ah, né? O Palmeiras não vai ser impedido. o Palmeiras O campeão. dinheiro está lá. Tá lá. E está rendendo. Mas não vai dar nada. E tá rendendo. E vendeu agora o Wesley, uma boa grana. Tem a situação do Hendrick, que eu não tenho certeza quando começa a pingar. Mas enfim, não vai ser problema. Você acha que o Palmeiras vai deixar... Não, é a forma mais correta mas eu de se não conduzir acho, uma gestão? Mas eu não Mas acho não vai legal. ser um problema. Eu não acho legal para a imagem do clube. Para a imagem do clube no exterior. Sabe, você vai negociar com o Palmeiras, aí você vai tratar... Tem o Palmeiras esse vai tentar... o Palmeiras que não pagou o Penharol e teve que quase entrar na FIFA. Que entrou na FIFA. Não é bom, não é bom para a imagem do clube. Isso normalmente afeta futuras negociações. Isso óbvio. Sim. Isso é um isso que eu tô reflexo que falando. acontece. Numa futura negociação, eu só aceito se for à vista porque teve aquele problema. Isso acontece. Mas que vai trazer algum porque, assim, tem problema clube- para o Palmeiras agora, não vai. Recentemente o está Chile com tá lembrando problema. aqui, com o Vinha foi a mesma situação. Então, e aí você fala... É uma conduta, é um modus operandi. assim, de por repente, isso que eu falei, eles trabalham pensando o clube dessa está maneira. quebrado, aquela coisa toda, tudo bem, mas o clube está faturando, tá bem, quer dizer... Mas o Palmeiras não está também nadando no dinheiro. Não está nadando mais. A situação do Palmeiras e do Flamengo, por exemplo, é muito diferente. O Flamengo fechou o balancete com 400 milhões a mais que o Palmeiras. Então, assim, na comparação, o Palmeiras não é o mesmo Palmeiras de outrora nadando no Mas dinheiro. não é coisa. também uma Não é. situação para ser notificado na FIFA porque não pagou um clube... Uma vez ou outra vai acabar sendo. Uma vez ou outra vai acabar sendo. Não, sinceramente, eu acho isso não é legal, não. Mas... Não, legal eu também não acho. Não acho. Eu só estou explicando do que a gente ouve de bastidor. E o que a gente ouve no bastidor é isso. Os caras trabalham com prazo máximo. Que o diga agora, o clube que a gente vai falar, que o Rueda botou dando ordem jeito. na casa, né? Tá O dando Santos, jeito. que parece ter parado, pelo menos momentaneamente, de buscar reforços. A prioridade por lá é acertar o time para a estreia do Paulistão. Não é isso, José Paes? Pois é, o Santos estreia contra o Mirassol no Paulistão, não nesse sábado, no outro sábado, mas nesse domingo tem jogo treino lá em Atibaia, às 9h30 da manhã, contra o Esporte Clube São Bernardo. Não é aquele São Bernardo amarelinho que a gente conhece, é um preto e branco, tá na Série A3. O Santos estava querendo fazer um jogo treino aí antes da estreia no Campeonato Paulista, estava com um pouquinho de dificuldade para achar um adversário, achou, vai jogar lá em Atibaia, onde o Santos está desde o dia 3 de janeiro se preparando aí, fazendo uma mini pré-temporada lá em Atibaia para a sequência aí do ano de 2023. E o Maicon, zagueiro do Santos, falou justamente sobre essa preparação toda para o Paulistão, para a sequência da temporada, e a gente confere agora. Vamos ver. Toda semana onde você tem o grupo reunido, igual a gente está aqui em Atibaia, estamos em concentração e fazendo um trabalho muito forte para que o entrosamento seja ainda mais rápido, né? O cara é um treinador novo, com as ideias diferentes dos antigos treinadores, então essa concentração, esse grupo unido agora é muito importante para o começo da competição. É o final da preparação, né? O primeiro e último amistoso que a gente vai ter antes da competição. Espero que a gente possa fazer um bom jogo treino. Claro que, como eu digo, eu não gosto de perder nenhum treino, quanto mais jogo treino. Então a gente vai entrar com muita força, muita garra, para a gente fazer um bom jogo treino e agradar o treinador e para que a gente possa iniciar a competição da melhor maneira possível. O nível com a camisa do Santos, o nível que o Santos e a grandeza que o clube é, a gente tem que pensar sempre o mais alto. Nos últimos 2 anos foi muito abaixo daquilo que o Santos merece. Então a gente tem que fazer de tudo para que 2023 seja um ano diferente. Eu acredito que a gente está no caminho certo e é claro que com os resultados positivos que, se Deus quiser, vão vir para nós, vão nos fortalecer para que a gente possa fazer uma grande temporada. Essas foram as informações do Mercadão da Bola hoje aqui no Gazeta Esportiva. Muita polêmica, hein, Celso Cardoso? Meu Deus do céu, só para arrematar, o Odair Hellmann, técnico do Santos, tá armando o nosso glorioso Peixudo aí com 4 atacantes para a estreia do Campeonato Paulista. Vai de Soteldo, Ângelo, Mendonça, Marcos Leonardo, todo mundo lá na frente. Vamos ver como é que vai ser lá atrás, hein, Celso? Volto contigo, abração para todo mundo aí. Um abraço para você. Eu imagino que ele vai colocar o Soteldo ali para fazer uma meia. Uma meia. Um 10 clássico. Um ponto esquerdo ali. E era a nossa discussão
discussão aqui, né? E o Como é que Mendonça vai Beto ser o pra um Odair lado, Hellmann, é. né? Porque ele é um técnico que organiza bem as suas equipes, e a nossa grande discussão ele apresentava uma certa dificuldade do meio para frente, né? Sim. Os times dele não eram times assim muito... Ofensivos. Muito ofensivos. Agora no Santos é difícil não ser. Com 4 na frente, tem que ver como é que isso vai se acertar coletivamente. Não vai poder fugir da característica que o Santos tem. Esse DNA ofensivo, independentemente com quem está jogando, com a garotada principalmente, o Santos tem essa marca. E é uma possibilidade de trabalho para o Odair Hellmann, para mostrar versatilidade, né? Acho que pode dar samba, sim. O Mendonça, muita gente torce o nariz para ele, mas eu gosto. Pro nível do futebol brasileiro, jogador Eu importante. gosto, jogador de velocidade, que vai, faz gol, eu gosto. Acho que vai se dar muito bem no Santos, viu? Eu acho que vai tudo disso, vai tudo com o contexto. O elenco, o clube, eu vejo... Ele foi muito para frente no Corinthians porque o Carille não curtia muito. Não curtia muito, mas ele é um cara inevitável, que dá velocidade, ele é uma opção veloz, ele é um ponta que incomoda, tecnicamente está longe de ser brilhante, mas eu acho ele útil. Também acho. É o que eu costumo falar assim, às vezes a gente aqui no Brasil tem essa questão de esse é bom, não, esse não presta. Cara, às vezes o cara... Vale pro Romero, muita gente fala assim, às Romero, vezes ele não é esse craque, mas é útil. É isso aí. O que todo treinador está procurando? Um cara de velocidade. O São Paulo. O Rogério passou o ano inteiro reclamando que não tinha um ponta, não tinha. Agora vamos ver como é que vai ser o Wellington Rato, mas também é uma dúvida enorme. Exato. Como é que o Wellington Rato, será que vai vingar no São Paulo? A camisa de São Paulo tem um peso bem diferente de outras camisas. E o Mendonça, ele no mínimo é uma opção. Isso aí. Eu acho que vai ficar titular e vai se manter lá. Palmeiras e Corinthians têm uma obsessão nesta temporada 2023. A Copa Libertadores da América. Vamos lembrar então como foi a disputa principal competição de clubes do continente em 2022. Em 29 de outubro, um clube levaria para casa a taça mais desejada pelos times sul-americanos. A obsessão conhecida como Libertadores teve uma edição e tanto. Times como River Plate e Boca Juniors caíram nas oitavas e os brasileiros dominaram as quartas de final da competição. Nessa fase, o Corinthians não resistiu à força do Flamengo. Com a primeira vitória por 2-0 e a segunda por 1-0, o Mengão avançou para a semi. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram as duas partidas e decidiram a classificação nos pênaltis. O time alviverde levou a melhor e aumentou a expectativa pelo tetra. O Atlético Paranaense empatou com o Estudiantes em um jogo sem gols e venceu o outro pelo placar mínimo com gol da estrela de 17 anos, o Vitor Roque. Na semifinal, o Flamengo mal notou a presença do Vélez ao fazer 4-0 no primeiro confronto. Na volta, o 2-1 garantiu o rubro-negro carioca em mais uma final. Do outro lado, o tricampeão alviverde viu o Furacão passar levando a vitória no jogo de ida. O empate por 2-2 no jogo de volta garantiu a classificação dos atleticanos. A grande final esperava então um espetáculo entre dois rubro-negros. O Flamengo buscando o tricampeonato e o Atlético Paranaense de olho na conquista de um título inédito na história do clube. Com a bola rolando, os dois times queriam conquistar a América. A luta em campo tomou um rumo aos 42 minutos, quando Pedro Henrique deu um carrinho em Ayrton Lucas, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O time de Dorival levou 5 minutos para fazer valer a vantagem em campo. Depois da tabela entre Rodinei e Everton Ribeiro, Gabigol recebeu a bola para marcar o gol do título. O Flamengo, que em 2021 ficou com o vice, agora levantava a taça mais cobiçada pela terceira vez na história. Essa Libertadores
Para mim, Palmeiras e Flamengo novamente são os favoritos. Nenhuma, Você tira assim, o Corinthians vai me da briga? surpreender. Não, Do favoritismo? Favoritos, Palmeiras e Flamengo, mais favoritismo ainda para o Flamengo. Pode dar a zebra, eles podem ser eliminados na primeira fase, futebol tudo pode acontecer. Sim. Mas hoje, para mim, eu apostaria que os dois vão chegar de novo. Quem vai ser campeão? A possibilidade é o regulamento que mexe com a emoção. Que pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, como disse o Salazar. Mata-mata meio inesperado. Mas faz tempo que não acontece nada, Mas né? você põe um Corinthians e Palmeiras no mata-mata aí, time por time, essa coisa pode complicar. Não, Corinthians pode. E Flamengo na Copa do Brasil, o que aconteceu? Sim, pode. Eu acho que outros times têm chance. Copa do Brasil, o Flamengo era mais que favorito para ganhar aqui lá. O que aconteceu? 2 empates e foi por um acaso. Sim, que não. Tudo não pode ficou acontecer condito, e tem outros grandes times, outros bons times. Mas eu vejo assim, hoje eles já saem na frente. E enquanto a gente já começa a discutir Libertadores, Copa do Brasil, que é o mata-mata, coitadinho do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né? Vão largar o brasileiro de novo. Vão largar o brasileiro de novo. Vão largar o brasileiro. Esse é o problema da CBF, a gente falou sobre aqui. Vão largar o brasileiro de novo. Não abro mão do brasileiro por pontos corridos. Também não do jeito que tá, não dá. Resultado da enquete. Agora eu quero ver. Deu Soares. Deu Soares. O mestre foi no Gerson, foi Lógico, no Soares, vocês no Yuri vai Alberto. dar Soares mesmo. Até o momento, qual a maior contratação do futebol brasileiro nessa janela de transferência? E a maioria respondeu que é o Soares, com 77% dos votos. Normal. Como diria a Michele, sextou. Obrigado, Garrafa. Causa mais impacto, Olha a normal. felicidade dele. Obrigado. Boa noite. Você tá feliz por quê? O povo tá comigo. Domingo nós nos vemos no Mesa Redonda. Vocês estão loucos. Que contará com as presenças do presidente do São Paulo, Júlio Casares, e do ex-jogador Tadei. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até o Mesa. Tchau.